Bom dia a todos, eu chamo-me Paulo Tavares e sou consultor comercial nas áreas de ERP e MES da Sked Ibermática Portugal. Quero começar por agradecer a todos os que estão a assistir a este webinar e que nos vão acompanhar ao longo dos próximos minutos. Se no decorrer deste webinar tiverem alguma dúvida ou alguma questão, podem sempre colocá-la no chat ou enviarem por e-mail para rps@skedio.pt, que nós depois responderemos. Eu vi também a lista de inscritos para hoje e reparei que estão algumas empresas que já nos conhecem e que são nossas clientes. E tem também outras empresas que ainda não são nossas clientes e, como tal, não nos conhecem ou ainda conhecem pouco. Assim, começo por fazer uma breve apresentação da Ibermática, mais concretamente da unidade da Ibermática Indústria. A Ibermática é uma empresa que atua no setor das TI há mais de 40 anos. Nós dedicamos-nos a apoiar empresas e organizações no seu processo de transformação digital e fazemos-o fornecendo tecnologia e conhecimento. Somos uma empresa global, temos presença no mundo inteiro, com mais incidência na Europa e na América. Somos mais de 3.700 pessoas e temos mais de 20 centros de operação. A Ibermática está organizada em setores. A Sked Ibermática Portugal pertence ao setor da Ibermática Indústria. Para as empresas industriais, a nossa proposta de valor assenta na plataforma Ibermática Manufacturing Platform. Esta plataforma oferece uma solução global e integrada que vai da engenharia à fábrica, passando pela gestão e pelos serviços. Para além desta plataforma, a Ibermática Manufacturing Platform, também desenvolvemos soluções altamente especializadas e de elevado valor, sejam nas áreas da engenharia, nas áreas da gestão ERP ou nas áreas da fábrica MES. Ou ainda, nos serviços, proporcionando um acompanhamento 360. Todas estas plataformas e todos estes desenvolvimentos seguem normas de cibersegurança. Passando para o que nos trouxe cá hoje, este webinar tem por tema a integração entre a engenharia, a gestão de projetos e as compras. Ao melhorarmos esta integração e a integração entre os vários setores, as empresas poupam tempo e reduzem erros, que se traduz ou impacta diretamente nos resultados das empresas. Este webinar foi pensado e é dirigido principalmente para empresas de produção ou gestão por projeto ou ETO, Engineer to Order. As empresas com este tipo de produção têm como característica principal, ou têm uma característica principal, que é fabricarem por projeto. O produto que vão fabricar normalmente é um produto único. E as características deste produto são definidas maioritariamente pelo cliente final. Existem 3 processos que podemos denominar como chave e principais neste tipo de empresas, que são a parte da engenharia, a gestão de projetos e as compras. O objetivo para hoje é mostrar-vos que, com uma correta integração entre estes 3 processos, podemos acrescentar valor à empresa, poupando tempo, reduzindo erros e, consequentemente, melhorando os resultados da empresa. No fundo, é este o valor acrescentado que a nossa proposta traz às empresas. Para vos enquadrar no tipo de empresa que trabalham desta forma, ou seja, produção por projeto, vou dar exemplos de alguns clientes nossos. O primeiro exemplo que vos trago é da Metalúrgica Progressa de Valcambra. Esta empresa desenha e fabrica e instala reservatórios para as áreas alimentar e química, com especial incidência no setor dos vinhos. Como podemos ver, os processos principais ou os processos-chave são a gestão de projetos e respectivos custos, o aprovisionamento. Neste caso tem uma particularidade, ou seja, a Progresso tem uma particularidade. Os projetos deles, por norma, são projetos muito, muito longos e muitas vezes, antes de terem os desenhos finalizados, existem matérias-primas que já sabem que vão necessitar e têm que ser adquiridas logo no início, pois estas matérias-primas têm prazos de entrega, por vezes, de vários meses. Desta forma, garantem que depois do desenho estar pronto e quando já forem produzir, estas matérias-primas em causa já estão aprovisionadas. Outros processos-chave são a gestão documental, a parte da qualidade e toda a parte financeira. Outro exemplo é a Laseron. Esta empresa dedica-se ao fabrico de peças metálicas e de construção soldada.
Os processos-chave são a orçamentação. No caso deles é muito específica e com ligação ao software do fabricante da máquina de corta laser. Ou seja, para a orçamentação é utilizado um desenho e definida a chapa e este software do fabricante diz qual é o tempo de corte, que depois isto está ligado com o software de gestão para a orçamentação. Outro dos aspectos-chave é a ligação que eles têm entre a engenharia e a produção. Antes desta integração, eles demoravam muito tempo e esta integração permitiu à Laser-On poupar muito neste tempo. Tempo em que é despendido não a fazer desenhos, mas a preparar os desenhos e toda a documentação para a produção. Hoje em dia está totalmente automatizada. É o desenhador que, sempre mantendo-se no CAD, ele cria as estruturas de fabrico, que os desenhos necessários para a produção para cada uma das tarefas são associados às respectivas tarefas e tudo isto é feito de forma automática com esta integração. Depois temos a parte também do aprovisionamento, as imputações na produção, de tempos e quantidades, a qualidade e a área financeira. Esta é uma empresa que se dedica à concepção e fabrico de moldes. Mais uma vez, a produção por projetos, ou digamos, é mais uma indústria que se dedica à produção por projeto, neste caso com especificidades individuais do setor dos moldes, como é o caso, eles trabalham com dezenas de moldes em simultâneo, cada um destes moldes pode ter centenas de tarefas e facilmente chegamos aos milhares de tarefas para gerir e planear. Qual é a grande dificuldade quando o volume de informação é muito grande? É tornar esta informação visual e de fácil interpretação. Foi isso que nós fizemos. E mais, ainda com a capacidade de fazer drill down, ou seja, passar do geral para o detalhe. Hoje temos uma verticalização específica do produto, do RPS, para o setor dos moldes. Outra das características que esta empresa tem, a MD Moldes, é o planeamento que é feito de forma automática, ou seja, não é ninguém que está a fazer o planeamento, é o próprio sistema que o faz e que se ajusta automaticamente mediante a informação registada em tempo real na produção. E os alertas são enviados para quem direito e por aí fora. Paralelamente, toda a gestão do projeto ou do molde, também como processo-chave, o acompanhamento dos respectivos custos e prazos de entrega, o aprovisionamento, a gestão dos subcontratos e toda a parte financeira. Não só para o MD Moldes, mas de todo o grupo de forma integrada. Aqui temos uma empresa que fabrica fornos industriais, a GHI. Os processos-chave nesta empresa são a gestão dos projetos, a integração com a engenharia, a gestão documental, o planeamento e os serviços de assistência, o SAT, Serviços de Assistência Técnica. Ou seja, começamos já a ver aqui um padrão nos processos-chave neste tipo de empresas que se vão repetindo, digamos assim. Estamos também a falar de empresas que fabricam máquinas de uma maneira geral ou de ferramentas. A Ibarmia opera a nível global, fabricam centros de maquinação em que podemos ver mais uma vez, os processos-chave são a gestão dos projetos e dos custos, o planeamento. Aqui aparece o configurador do produto comercial. O que é isto? É uma ferramenta que lhes permite poupar tempo, por exemplo, na orçamentação e na integração entre departamentos, em que pode ser o cliente final ou os próprios operadores que, mediante condições já pré-definidas, possam personalizar a respectiva máquina ou centro de maquinação. Outro exemplo é a Mondragon, que neste caso fabrica linhas de produção automatizadas e os processos a repetirem-se. A Laspure é outro fabricante de linhas de produção, mas neste caso focados no setor automóvel. Aparece aqui também o gestor documental, a produção de componentes, as compras, o planeamento, os serviços de assistência técnica, sempre a gestão dos projetos e a integração da engenharia com os projetos. Elite Energy é um fabricante, neste caso, de produtos do setor energético. Os processos a repetirem-se. Podemos também estar a falar eu acho que avancei aqui exatamente. Avancei aqui uma empresa, eu estava a falar já desta. Esta sim fabrica produtos do setor energético. A Fizer fabrica equipamentos, neste caso umidificadores e desumidificadores. Mas poderiam ser qualquer empresa que fabricasse equipamentos de uma maneira geral.
Podemos também estar a falar de instalações, não tenha que ser obrigatoriamente máquinas ou equipamentos. A ZB Group dedica-se ao fabrico, instalação e tratamento de resíduos e trata-os como estas instalações como projetos. A Fibosa dedica-se, ou é um fabricante de máquinas para o setor agrícola e alimentar, fazem máquinas. Nós temos muitos clientes nesta área, não só nas máquinas, mas também no setor alimentar. E como vemos, mais uma vez, os processos-chave repetem-se. É o caso da gestão dos projetos, a integração com a engenharia, a gestão documental, a parte das compras. A Atader fabrica linhas de corte neste caso é crítico a integração da engenharia com os projetos, a própria gestão dos projetos e dos custos, as compras. Aparece-nos aqui também a parte dos dashboards. Isto é algo que está presente na fábrica e são indicadores que podem estar espalhados tanto na fábrica como na gestão. Podemos ainda estar a falar de empresas de engenharia que se dediquem à gestão por projeto, como é o caso da Engenersun, que é uma empresa pequena que se dedica à automatização de processos industriais. Posto isto, acho que ficou claro para que setores ou tipos de empresas a solução que vamos apresentar se dirige. Viram também que estamos a falar de várias tipologias de empresas, umas maiores, outras mais pequenas, mais ou menos colaboradores, mas que os processos-chave se repetem. São processos, todos eles que nós conhecemos muito bem e nos quais temos muita experiência. No decorrer deste webinar, caso tenha alguma dúvida ou alguma questão, podem colocá-la no chat, ou mesmo depois do webinar, se tiverem alguma dúvida, podem enviar para o e-mail rps.schedio.pt, que nós depois respondemos. Esta introdução já foi longa, vou passar por isso a palavra à nossa consultora funcional, a Marta Gonçalves, que irá dar continuidade a partir daqui. Bom dia, Marta, agora é contigo. Obrigada, Paulo. Então, bom dia a todos. Eu sou a Marta e faço parte então da equipa de pré-venda e vou continuar a apresentação. Nesta apresentação, o objetivo é abordar, de uma forma geral, os aspectos técnicos e funcionais da nossa ferramenta RPS. Mais do que da tecnologia, queremos falar dos resultados. Então, vamos começar por identificar os pontos críticos deste tipo de produção. Já que, no fundo, para apresentarmos uma solução, temos que ter claro quais são os problemas ou os processos que necessitam de ser melhorados. A nossa experiência neste setor, então, permitiu-nos detectar e otimizar os processos principais. Hoje vamos, assim, abordar os pontos críticos mais relevantes e que consideramos que são do vosso interesse. Então, como pontos críticos, temos reduzir tempos na elaboração de propostas e orçamentos, por exemplo, recorrendo a projetos template e a todo o histórico de projetos. Evitar erros e reduzir tempos, desde a concepção até ao fabrico. Este ponto é bastante importante e para isso contamos com a integração do desenho, das compras e da produção. Em terceiro lugar, garantir que os prazos são cumpridos, com a ajuda do planeamento de recursos e a integração dos fornecedores. Também é importante controlar os custos do trabalho em curso, recorrendo a ferramentas de importação de materiais e tempos e também controlar os desvios. Em quinto lugar, gerir a evolução dos produtos. No fundo, muitas vezes o projeto continua após a entrega, seja com serviços de assistência técnica, contemplando manutenções corretivas, preventivas e até mesmo preditivas. Finalmente, a disponibilidade instantânea de informação dos vários projetos. Isto é muito importante e podemos recorrer a dashboards para obter esta informação e assim assegurar a qualidade da entrega do nosso produto. Então, considerando estes pontos críticos, o RPS é a ferramenta de gestão que vos propomos para responder a todos eles. Para vos dar então a conhecer as potencialidades da nossa ferramenta, vamos começar por falar dos aspectos gerais do RPS, dos seus módulos, e depois faremos um circuito pelos módulos que estão mais focados nas necessidades e que, no fundo, respondem a estes pontos críticos.
Sobre a tecnologia, o RPS está 100% disponível em versão web, o que tem diversas vantagens, principalmente o facto de não necessitar de uma instalação para aceder, ou seja, basta um utilizador e um navegador e sem nenhum outro software ou hardware podemos aceder facilmente ao RPS. Por outro lado, o interface também está desenhado de uma forma a ser responsivo. O que é que isto quer dizer? Que se vai ajustar e permitir visualizar a informação de uma forma prática em vários formatos de ecrãs, seja num ecrã de um computador, de um tablet ou até de um smartphone. Também existe a possibilidade de integrar na cadeia de valor, sejam fornecedores ou clientes. Portanto, criando utilizadores específicos para os terceiros, eles podem interagir diretamente com a ferramenta RPS. É importante também referir que o RPS é uma ferramenta multi-empresa, multidivisa e multi-idioma. Vamos agora ver, de uma forma geral, os módulos que existem no RPS. Antes de mais, é importante referir que o RPS se licencia por módulos, de forma a que podem, numa primeira fase, adquirir apenas os que necessitam e, posteriormente, se pretenderem implementar um outro módulo, apenas é necessário fazer a ativação desse módulo. Então, de uma forma assim resumida, o RPS tem aqui os módulos financeiros, os que permitem toda a gestão de contabilidade, tesouraria, a emissão de declarações AT, no fundo, toda a gestão financeira de forma integrada com os restantes departamentos. Depois temos os módulos de gestão de compras e de vendas para a gestão de clientes e fornecedores, preços, encomendas e faturas. Temos também um módulo de armazém para toda a gestão logística, um módulo de CRM para os comerciais, para a gestão de tarefas, oportunidades e também a gestão de propostas. Depois, de uma forma geral, todos os módulos industriais. Aqui temos então a gestão de projetos, a gestão de produção, o planeamento, manutenção e qualidade. Por último, 3 modos transversais. O gestor documental, onde permite guardar toda a documentação, seja comercial ou técnica, e atribuir permissões de acesso, definir fluxos de aprovação, gerir revisões e versões. E depois temos aqui o módulo do Business Intelligence e Workflow, que falaremos em detalhe mais à frente. Adicionalmente, aqui na última versão do RPS foram incluídas várias aplicações e no circuito que faremos de seguida vamos ver em detalhe tanto os módulos como as aplicações que podem trazer benefícios para os vossos processos. Então, como eu estava a dizer, vamos utilizar por base desta apresentação um circuito, no fundo é o circuito mais comum em que o processo começa com um estudo prévio. Okay? Normalmente este estudo prévio é designado por anteprojeto. Nesta fase definem-se os recursos e os custos de forma a poder-se construir uma proposta. Uma vez aceita essa proposta, ela é convertida numa encomenda e dá-se início, de facto, ao projeto. E o projeto normalmente também é composto por várias fases. Teremos a primeira fase de desenho, depois de planeamento, compras e produção. No caso de existir um serviço pós-venda, também podemos recorrer aqui ao serviço de assistência técnica para a gestão deste tipo de serviços. Transversalmente a isto tudo, as ferramentas de análise são muito importantes, pois permitem extrair e analisar todo o tipo de informação. Então, como eu dizia antes, tudo começa com um pedido do cliente.
Muitas vezes este processo inicial é bastante trabalhoso, já que é necessário fazer cálculos, seja baseados na experiência, ou recorrendo a vários ficheiros de Excel, ou até esperar a resposta de vários departamentos. Aqui o RPS agiliza este processo, começando pela criação de um anteprojeto. Okay? Aqui, neste anteprojeto, pode-se definir fases, recursos, no fundo, tudo o que se prevê estar envolvido. Desta forma, consegue-se fazer um estudo técnico e económico do projeto. A vantagem é que estes novos projetos, não é, que serão anteprojetos, podem ser criados a partir de templates ou de outro qualquer projeto anterior que já tenha sido executado. Isto traz uma vantagem de as fases e recursos já estão previamente definidos e apenas é necessário fazer alguns ajustes. Aqui esta possibilidade de aproveitar os templates históricos, no fundo, permite ganhar bastante tempo nesta fase de anteprojeto. Nesta imagem aqui, vemos então o Gantt do projeto, que vai conter várias fases e milestones, e aqui também podemos associar um canal de colaboração. No fundo, funciona quase como uma rede social interna, não é? Onde todos os intervenientes do projeto podem partilhar documentos, fazer comentários, partilhar links, sejam links externos ou até links de outras entidades dentro do próprio RPS. Portanto, aqui com o anteprojeto, nós conseguimos reunir todos os dados importantes para o projeto, permitindo uma visão global num único ecrã e também melhora a eficiência, já que facilita a comunicação entre todos os departamentos. Então, estando o anteprojeto definido, podemos utilizá-lo então como base para o orçamento. Definindo os materiais com as suas quantidades e custos, as horas estimadas das várias fases e até outros custos, como por exemplo o transporte, já temos aqui uma base para fazer o orçamento. Uma outra opção é fazer o orçamento com base em categorias orçamentais. Aqui no fundo existe uma série de rúbricas em que o comercial vai definindo o custo por cada uma delas. Uma vez finalizado o orçamento, geramos a proposta que vamos enviar ao cliente, onde também podemos definir várias condicionantes. Por exemplo, se vamos apresentar o preço total do projeto ou de forma detalhada, como vai ser feita a faturação, seja por milestone, por consumo ou no final do projeto. Portanto, também aqui temos várias formas de apresentar a proposta ao cliente. Aqui de seguida vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, esta proposta que temos aqui, vemos que é apenas uma linha para o projeto com a quantidade e o valor total do projeto sem nenhum detalhe, portanto é o valor completo do projeto. Temos aqui uma outra alternativa em que vemos uma linha com o projeto, com o preço nessa linha, mas vemos o detalhe do que compõe este projeto. Por exemplo, no caso de um projeto para uma linha de produção que possui várias células, podemos ver a linha do projeto e depois abaixo todas as células que estão contempladas e a quantidade de cada uma dessas células. A alternativa também poderia ser colocar o preço por cada uma das células que falamos há pouco. Portanto, neste caso, não teríamos a linha de projeto, teríamos apenas as células, o preço de cada uma delas e o total da proposta. No RPS, estes orçamentos, estas propostas, então, podem ser compostas de várias linhas, com quantidades e preços. Aqui também vamos poder anexar toda a documentação ou toda a informação que seja relevante para depois enviar ao cliente. Esse envio ao cliente também será feito
ou poderá ser feito no seu próprio idioma. Portanto, se eu vou enviar uma proposta a um cliente inglês, posso enviar essa proposta em inglês. Os orçamentos ou as propostas permitem gerir várias versões. Quando o cliente aceita uma das versões, as restantes mantêm-se no histórico aqui no RPS. Portanto, com base no anteprojeto e nos critérios todos que podemos definir para gerar a proposta, podemos dizer que a criação das propostas é rápida, simples e direta. Considerando agora então que a proposta foi adjudicada, o gestor de projeto pode começar a detalhar o planeamento do projeto, ajustando os tempos das tarefas, criando mais ou importando outras tarefas que sejam importantes. Também pode ir adicionando a documentação ao projeto à medida que ela vai sendo tratada, pode assignar colaboradores, enviar notificações para outros departamentos, como o do desenho ou das compras, e estando tudo definido, o RPS depois permite ou possui uma série de ferramentas aqui que nos vão permitir fazer o seguimento do projeto, tanto no seu estado como no seu progresso. Então, para vermos de uma forma geral estas ferramentas de seguimento dos projetos, temos aqui como primeiro exemplo os indicadores. Estes indicadores de projeto são um conjunto de valores que permitem detectar desvios, sejam nos custos, no prazo ou nos dados materiais. Estes indicadores possuem aqui vários tipos de alertas, consoante o tipo de desvio que exista. No fundo, estes indicadores ajudam a tomada de decisão, já que permitem detectar rapidamente e muitas vezes até antecipar problemas. Um outro exemplo é aqui o separador de análise de custos, onde podemos ver todos os dados relativos aos custos do projeto. Aqui podemos ver a comparação entre os custos orçamentados, propostos, teóricos e reais, de cada um dos recursos envolvidos. De referir que estas duas consultas que vos mostrei encontram-se no ecrã de projeto, portanto, se vocês virem aqui, eu tenho vários separadores e sem sair do mesmo ecrã, portanto, sem sair do ecrã do projeto, nós conseguimos ter uma visão completa de tudo o que está a passar e de todos os indicadores relacionados com aquele projeto. Okay. Estando o projeto já definido, a primeira fase costuma ser a fase de desenho. Portanto, e aqui esta fase é bastante complexa, já que a passagem de informação entre o desenho e o fabrico depois provoca muitos erros ou é um processo bastante demorado. No fundo, existe depois aqui esta ligação entre o desenho e a produção e o desenho e as compras, aqui há algumas dificuldades. Para melhorar este processo, então surgiu a necessidade de criar aqui uma ferramenta de integração. Vou mostrar um pouco dessa ferramenta. Então, como nós temos especialistas tanto na área do CAD como na área do RP, no fundo o que nós fizemos foi desenvolver um add-in dentro do próprio CAD. Okay? Este add-in o que faz é a ligação entre o CAD e o RPS. Desta forma, o Departamento de Desenvolvimento de Produto pode estar totalmente ligado com o sistema de gestão. Esta ligação permite mapear propriedades do CAD e do RPS e, assim, com um simples clique, podemos sincronizar estas informações entre as plataformas.
a principal diferença em relação a outras ferramentas que existem no mercado é a rapidez com que os dados são sincronizados. Já que normalmente outras ferramentas utilizam a importação e a exportação de ficheiros, neste caso nós estamos a falar de uma integração em tempo real. Só para vos exemplificar, vou mostrar assim de uma forma rápida as funcionalidades deste EBIN. Vou pegar aqui no exemplo deste silo. Vocês podem ver que este silo é composto por várias peças e várias subassemblies. Se eu tentar editar um destes subassemblies, vocês podem ver que ele está em modo read-only, e aqui é mais uma vantagem desta sincronização ou desta ligação entre o CAD e o sistema de gestão. Porque é que eu estou a ver esta informação de read-only? Esta peça ou este conjunto já entrou em produção. Portanto, como existe uma ordem de fabrico no meu sistema de gestão, eu não posso editar o meu desenho, pelo menos não sem avisar ou parar a ordem de produção e fazer um determinado procedimento de validação desta revisão. Se eu voltar ao meu silo e abrir, por exemplo, aqui esta base, posso ver que neste caso já não está nesse modo read-only, portanto é um componente que ainda não entrou em produção e que nós podemos ainda fazer alterações. Aqui só para vos passar uma ideia sobre os separadores que temos aqui. Então, nós temos aqui o primeiro separador de artigo, onde nós podemos criar artigos diretamente no RPS a partir do sistema de gestão, a partir do CAD, ou até mesmo alterar propriedades e sincronizar propriedades. Por exemplo, nós vemos aqui a quantidade de matéria-prima que está associada para o fabrico desta estrutura, no fundo. Se eu alterar aqui o material no SolidWorks, ele vai me atualizar a quantidade de material. Só um momento que ele perdeu-me aqui a propriedade. Okay, agora sim. Ele vai-me atualizar e sincronizar automaticamente no RPS. Aqui temos também o separador da qualidade, onde o desenhador pode verificar, por exemplo, não conformidades que já existiram com este artigo e pode definir pautas de controle. Portanto, se eu no desenho tenho identificado uma peça ou uma cota que requer inspeção, essa informação pode ser sincronizada automaticamente e criada a pauta de controlo no RPS. Voltando aqui ao silo para falar dos restantes separadores. Então, nós podemos associar o nosso conjunto a um determinado projeto e a uma determinada fase, e isto permite-nos sincronizar a lista de materiais. Portanto, nós aqui temos a forma de sincronizar a lista de materiais e também neste ecrã o desenhador pode consultar os materiais que já existem no projeto, se existe algum aviso, se existe algum desvio. Aqui também o desenhador pode ir dando feedback sobre a execução de tarefas, portanto, no fundo, fazendo os registros de tempo e de execução das várias fases, das várias tarefas que lhe têm assignadas. Depois temos cá em baixo dois outros separadores, o de alertas, onde o desenhador pode receber diversos tipos de avisos, por exemplo, problemas com os prazos de entrega de materiais, problemas com a aprovação dos desenhos, ou o que for, são vários tipos de alertas. E, por fim, o separador Analytics, onde aqui o sistema é capaz de processar os dados e propor ações. Por exemplo, o desenhador tem um caso em que adiciona um motor e também adiciona um adaptador para fazer a montagem desse motor.
Da próxima vez que o motor for utilizado num desenho, o sistema irá propor também a utilização do adaptador, que no fundo, com um bocadinho de análise de recorrência, vai fazendo sugestões ao desenhador. Em resumo, existem 4 pontos principais a ter em conta nesta fase, que são o ganho de tempo pela rapidez com que são partilhados os dados, a minimização de erros, por não se recorrer à introdução manual de listas de materiais, a melhoria de tomada de decisões, portanto, o desenhador tem em tempo real toda a informação que se está a passar no sistema de gestão e vice-versa, e, no fundo, a redução de custos devido à integração de dados. Continuando com as fases seguintes do circuito, depois de terminar o desenho, é o momento de aprovisionar os materiais. E também gerar ordens de fabrico, no caso de ser produção interna. Isto pode fazer-se desde do próprio projeto, okay? E garantimos toda a rastreabilidade de materiais. E também com isto conseguimos saber em tempo real o estado de cada um destes materiais, assim, no fundo, como podemos ver aqui na imagem. Então, podemos ver toda a lista de materiais que compõem o projeto, a quantidade prevista, já imputada, a disponibilidade em armazém. Podemos ver o estado em que esse material está. Podem ser, por exemplo, pendente de engenharia, faltar alguma aprovação, pode já existir uma necessidade ou uma encomenda de compra. E, no caso de ser de fabrico interno, podemos ver qual o estado dessa ordem de fabrico. Os que estão por tratar neste mesmo ecrã, podemos selecioná-los e gerar a necessidade de compra ou a ordem de fabrico, dependendo do seu tipo. Sobre o planeamento de recursos, o módulo de projetos permite visualizar a ocupação e a carga de trabalho prevista e com esta informação pode-se gerir a agenda de colaboradores. Para além disso, se se pretender calcular um planeamento da capacidade finita, podemos utilizar o módulo de planeamento. Esta ferramenta permite, então, tratar todos os projetos e otimizar recursos, reduzindo as paragens por falta de trabalho ou até por falta de material, já que os prazos de entrega também serão muito mais fiáveis. Ou seja, com isto temos uma poupança de tempo e uma melhoria na qualidade do planeamento dos vários projetos. Então, relativamente ao aprovisionamento de materiais, que tratamos 2 passos atrás, o aprovisionamento que é feito por compras será feito então no módulo de compras, onde a lista de necessidades pode ir sendo validada e gerados ou pedidos de cotação ou encomendas, dependendo se já temos preço ou não tabelado para aquele material. Neste módulo não são só geridas as compras de materiais, mas também todos os subcontratos e os envios para este tipo de trabalhos. De forma geral, o módulo de compras permite a gestão do aprovisionamento de materiais, mostrando alertas e desvios e até permite gerir reclamações por atrasos ao fornecedor. Finalmente, como o RPS está numa plataforma web, pode criar-se um utilizador para cada um dos fornecedores, de forma a que eles possam consultar as encomendas, responder a pedidos de cotação e até terem os seus próprios dashboards. No fundo, vai ser um utilizador específico para fornecedores e esse utilizador terá acesso de acordo com as permissões que lhe forem atribuídas. Vou-vos só mostrar assim de uma forma rápida como é que funcionaria. Portanto, eu estou aqui no RPS, vou fazer login com o utilizador de um fornecedor. Okay. Faço login, vejo aqui dashboards, portanto isto poderia ser configurado como fosse
relevante para o fornecedor. E aqui também temos acesso aos vários menus a que este fornecedor tem permissão de aceder. Por exemplo, aqui nos pedidos de cotação, pode verificar os pedidos de cotação que tem pendente e preencher o valor que vai fazer, portanto, o preço para esta cotação. Portanto, automaticamente eu, como cliente, vou ter esta informação de uma forma mais ágil. Também pode consultar as encomendas de compra que estão pendentes ou todas as outras, ou pesquisar até por diversos filtros. Portanto, aqui também seria uma forma de dar acesso ao fornecedor, no fundo, ao histórico de encomendas ou à consulta de encomendas que ele tem pendente de entregar. E aqui poderia, no fundo, dar acesso a toda a informação que fosse relevante, por exemplo, documentação para serviços ou qualquer outra informação que achemos relevante. Portanto, este módulo de compras permite gerir todo o processo de compras e subcontratos, permite um maior controlo sobre os prazos e os atrasos e também permite integrar os fornecedores no sistema, agilizando toda a comunicação. No módulo de produção, então, podemos criar as ordens de fabrico. Estas ordens de fabrico podem ser criadas manualmente ou a partir das BOMs enviadas pelo desenho. Para além disso, o RPS permite também o registro de tempos na fábrica, utilizando terminais específicos para este registro, como este que vemos aqui no ecrã. Aqui neste menu, os colaboradores podem iniciar e terminar as suas tarefas e registar tempos, consumos, quantidades produzidas e quantidades rejeitadas, tempos improdutivos, entre outra informação. Neste ecrã também podem aceder a toda a documentação associada à sua tarefa, seja para visualizar planos, manuais ou outra informação relevante. Com isto, nós garantimos uma importação direta e em tempo real. Então, uma vez finalizada a produção e a entrega de encomenda ao cliente, o RPS permite gerir o serviço pós-venda dos projetos. Aqui, com o recurso ao módulo de manutenção, podemos gerir tanto manutenção corretiva como preventiva, e aqui seja de equipamentos internos ou máquinas instaladas nos clientes. Portanto, gere o planeamento dos colaboradores dedicados à manutenção, com as datas das manutenções previstas. Também permite gerir as garantias e contratos de manutenção e, se for o caso, emitir faturas de serviços efetuados. E, no fundo, o RPS garante a gestão da manutenção de forma integrada e também numa única ferramenta. Depois de finalizado o circuito, vamos falar aqui um pouco sobre as ferramentas de análise de dados que existem no RPS. Aqui, como primeiro exemplo, vamos falar das projeções de tesouraria. Estas projeções permitem simular o cash flow, considerando possíveis pagamentos e recebimentos. As projeções resultantes, neste caso num gráfico, mostram os valores que se têm em carteira e o que nos permite antecipar até problemas de tesouraria a curto ou médio prazo. Outra ferramenta é o BI, que permite gerar vários tipos de consultas, sendo que é o próprio utilizador que define a informação a apresentar, bem como o formato. Portanto, nós aqui podemos usar histogramas, percentagens, gráficos, tabelas dinâmicas, onde existem uma variedade de formatos que se podem utilizar. Estas consultas mostram os dados atuais da empresa, o que permite analisar e tomar decisões com muito mais rapidez e segurança.
O RPS não tem só as ferramentas que vimos até agora, existem muitas outras e que também podem facilitar o processo geral da empresa. Vou dar aqui alguns exemplos, como é o caso do workflow. Este módulo permite sistematizar processos críticos, seguindo um fluxo de tarefas definidas. Desta forma, estes processos serão executados de forma automática. Alguns exemplos são envio de alertas e de notificações, procedimento de validação. No fundo, existem muitas situações que podem ser automatizadas e sistematizadas com a ferramenta de workflow. Um outro módulo que poderá ser bastante útil é o da qualidade. Este módulo permite uma gestão avançada de toda a documentação da qualidade, desde FMEIAs, não conformidades e outros. Permite também realizar registros de inspeção, sejam na recepção ou na produção, nos postos instalados na fábrica. Um outro exemplo, que também é um exemplo de integração, é o add-in para o Outlook. Esta ferramenta permite realizar várias ações no RPS e enviar a informação diretamente do Outlook. Como, por exemplo, podem-se criar atividades, oportunidades, propostas, e esta criação permite copiar todos os anexos do e-mail para essa nova entidade criada no RPS. Outro exemplo é a sincronização de contactos e até da própria agenda. Para finalizar, queria também referir a ferramenta de despesas de colaborador, onde cada colaborador pode preencher as despesas do mês, associar essa despesa a projetos, oportunidades ou serviços de assistência e, posteriormente, estas despesas serão aprovadas e pagas pela empresa. E isto também permite aqui uma gestão destes pagamentos aos colaboradores. Para terminar esta apresentação, gostava só de retomar os pontos críticos que identificamos inicialmente, para verificar que, de acordo com o que vimos hoje, o RPS apresenta uma resposta para todos eles. Gostaria só de realçar 3. A redução de tempos, o controle de custos e a gestão pós-venda. Então, estando os pontos críticos todos tratados, terminaremos por aqui a sessão. Todas as questões que tenham, então, podem encaminhar para o e-mail rps@skedio.pt e iremos responder a todas tão breve quanto possível. Queria só deixar-vos uma nota que no final deste webinar vão receber também um questionário que gostaríamos muito que preenchessem, já que o vosso feedback é muito, muito importante para nós. Uma vez mais agradeço a todos a presença e o interesse sobre este assunto. Muito obrigada.